Pedro, Relações Internacionais. A ciência é não só uma maneira de melhorar o bem-estar da humanidade de forma coletiva, como também de melhorar trajetórias individuais. Para expandir as fronteiras da ciência, a gente pensa em buscar primeiro uma espécie de equilíbrio entre o que a gente já viu de ciência aplicada e ciência básica. Esse equilíbrio se dá da seguinte maneira: uma parte da ciência, os polos da ciência, são dedicados tanto à ciência básica quanto à pesquisa aplicada, independente do que aconteça, mas com algumas formas de regulamentação. De outra maneira, especialmente a ciência aplicada, deve buscar atender às demandas da sociedade, justamente porque é ela que mais atrai investimento. E com o investimento que ela atrai, uma boa parte desses recursos podem ser redirecionados e encaminhados para a ciência básica, mantendo e fomentando a curiosidade. No que toca essa nota, a curiosidade seria também fomentada através de não só um investimento, mas uma reformulação do que é o ensino básico. A gente precisa de cientistas que começam a pensar nisso desde a infância, para que o pensamento científico, algo muito difícil de acontecer, difícil de pensamento científico, seja já incentivado e a curiosidade seja sempre motivada. Outra maneira também de expandir as fronteiras seria ter uma espécie de plataforma internacional para divulgar os temas de pesquisa. Então, diferentes cientistas de diferentes lugares do mundo poderiam, de maneira conjunta, trabalhar no mesmo problema, ou pelo menos fazer uma espécie de peer review. Para finalizar, a ideia seria basicamente essa: buscar um equilíbrio, buscar fomentar internacionalmente a pesquisa e, de maneira geral, fomentar a curiosidade dos alunos. Obrigado. Meu nome é Lucas, faço astronomia no IAG. Bom, a gente discutiu bastante e a gente acha que uma parte importante da inserção dos imigrantes no Brasil é a conscientização da população, principalmente da população local, nos locais onde as pessoas refugiadas e imigrantes estão chegando, como, por exemplo, o caso de Roraima, que são cidades pequenas, etc., e também da população a nível nacional, nas escolas e com campanhas, para que elas possam ser conscientizadas de que é necessário, que a gente tem um dever de inserir essas pessoas dentro da nossa sociedade de uma maneira mais digna, de maneira que a gente evite também correntes xenofóbicas, etc. Um outro ponto que a gente discutiu que também entra nessa linha é a interiorização dos imigrantes, né? Não deixar eles em locais onde eles não têm infraestrutura, não podem ser inseridos dentro do mercado de trabalho e não podem, de maneira, ter acesso a hospitais, escolas, etc., e possam ter uma vida digna. Dentro disso, né, talvez um auxílio financeiro, nos moldes do que foi feito também, como a gente viu na palestra do Sérgio Vieira de Mello, no Camboja, para poder dar a condição desses estrangeiros se alocarem e até eles conseguirem um processo de triagem que permitam que eles trabalhem. Melhorar o processo de triagem, capacitando mais pessoas para trabalhar na área, né, como esqueci o nome da menina que veio dar a palestra para a gente, da Acnur, Thaís. Ela disse que os imigrantes já podem trabalhar desde que eles estejam passando pelo processo de triagem, né? Então, facilitar esse processo de triagem que muitas vezes demora de meses até alguns anos para que eles possam começar a trabalhar. E, sim, colocar eles no mercado de trabalho. E também a reunião familiar, que seria um processo muito importante, que ajudar as pessoas a se reunirem com as famílias depois que o status de refugiado já tivesse sido garantido, porque uma condição muito importante para a dignidade humana é você poder estar com a sua família em outro país, né? E é isso. Eu sou a Carol, faço administração aqui na FEA, e muito do que o meu grupo pensou vai no sentido que o último grupo apresentou aqui agora também. Então a gente acredita que todo esse processo de dar dignidade para os imigrantes deve vir por políticas partindo de dois
dois caminhos paralelos. Acho que o grupo pensou que, primeiro, é preciso conscientizar a população, fazendo com que eles entendam que o imigrante não está trazendo criminalidade ou trazendo desemprego, é mais uma pessoa que está vindo ali para conviver e agregar valor tanto para você, cidadão, quanto para a cultura local como um todo. Além disso, a gente também pensou que é preciso que existam políticas públicas, também, como foi falado pelo grupo anterior, que garantam não só os processos legais para o imigrante se legalizar aqui no Brasil e ter um trabalho digno, mas também que auxiliem ele no processo de adaptação nessa nova cultura, porque o processo de adaptação vai ter que acontecer de uma maneira ou de outra, mas é interessante que o governo ele se preocupe em garantir esse auxílio, seja desde fornecer mais cursos de línguas para esses imigrantes que estão vindo no país, até mesmo eventos que busquem a conexão entre a cultura local, entre o habitante local e esse imigrante, como, por exemplo, no grupo foi falado até feiras de refugiados ou coisas nesse sentido. Bom, é isso. Eu sou o Lázaro, do jornalismo da ECA, e nas questões das mídias sociais a gente começou pensando em relação às redes sociais mesmo, né? As empresas elas teriam que tomar um papel no combate à fake news. Algumas já começaram a fazer isso logo, já foi tarde, né? Depois das eleições, mas elas já tomaram um papel de excluir perfis falsos, etc. Mas, além disso, teria que ter uma conscientização do que vem antes, né? Porque a gente está percebendo cada vez mais que a mídia social é uma extensão da nossa vida offline. Então, nesse sentido, teria que ter uma educação para a mídia desde a escola. Então, se as crianças começassem a perceber como que a gente educar a próxima geração a lidar melhor com a mídia social, ela conseguir separar melhor o fato de opinião e ter uma alfabetização para a mídia, a gente possa combater a situação de uma forma melhor, que vai ter uma contribuição maior para a democracia e para o respeito no nosso comportamento na mídia social. Basicamente era isso. Bom, a parte da segurança digital... meu nome é Júlia, eu sou GRI e eu tô no 4º ano. Acho que é isso. Bom, na parte de segurança digital, a gente resolveu dividir em basicamente 2 tópicos. A parte onde a importância do indivíduo saber também como se resguardar na internet, e a parte também do que o governo pode estar fazendo por meio de atividades internacionais, como expansão de tecnologia, então a parte de acordos não só com políticas governamentais de outros países que tenham mais acesso ou que tenham próprias empresas privadas que estejam desenvolvendo mais algoritmos que façam com que o ambiente da internet seja cada vez mais protegido na questão de dados, como também com próprias empresas ou, por exemplo, os Estados Unidos, eles vêm sempre sendo atacados por meio de, por exemplo, Wikileaks, que sempre a gente acaba sabendo. E aí eles têm uma pressão ou talvez um sistema de maior incentivo para eles desenvolverem mais esses tipos de tecnologias. Então é interessante com que isso seja passado por meio de acordos bilaterais para o país. E na parte da própria necessidade do indivíduo de estar sempre se resguardando, a questão do que o governo pode fazer para com que aconteça uma alfabetização digital, das pessoas terem noção de que sim, tudo que elas colocam na internet, dados pessoais, eles são vendidos como formato de informação para outras empresas e que sem esses dados, sem o seu RG, sem o seu CPF, você não existe para um país e você pode ser utilizado sim com algum tipo de ferramenta que pode estar proporcionando ataques, hacks, espionagem a diversos outros cidadãos. Então, basicamente, atuação tanto do governo para tentar uma alfabetização digital para que as pessoas saibam se resguardar na internet, quanto o governo ele ter esse tipo de atuação de passagem de tecnologia internacional. Basicamente isso. Obrigada. Boa tarde a todos, Rafael, Contabilidade aqui da FEA. A gente tentou fazer uma maneira muito sintática e bem prática do que fazer, então a ideia de como aumentar o grau de investimento basicamente é
trazendo de volta a crença de que o Brasil vai cumprir com as dívidas dele. E aí, para isso, a gente precisa, no curto prazo, ter mais grana para pagar a dívida. E aí, com isso, a gente faz de duas maneiras. Ou você melhora a economia e a arrecadação organicamente, ou você aumenta o imposto. O imposto a gente achou que é ruim aumentar. E aí, então, para melhorar a economia, seriam medidas mais palpáveis, seriam as reformas que são tão discutidas. Então, a tributária para simplificação, previdência para gastos em geral, e a política administrativa para diminuir o tamanho do Estado. O outro lado também seria a redução de gastos, que está muito ligado à reforma, quanto também políticas de incentivo à produtividade do Brasil. No médio prazo, seria a redução da emissão de dívidas, então emitir menos dívida do que a gente emite hoje, e aí no longo prazo seria o investimento na educação e na tecnologia visando a produtividade do brasileiro médio, para conseguir suportar. E é isso, pontos diretos, se quiserem. Oi, gente. Meu nome é Guilherme, eu faço economia aqui na FEA, eu estou no segundo ano também. Então, a gente pensou em 3 pilares para melhorar a governança corporativa nas questões do ambiente, e foram o governo, as empresas e a sociedade civil. Na questão do governo, a gente pensou em priorizar políticas públicas sustentáveis e que desenvolvam a sustentabilidade nos meios de atuação delas. E com isso também envolve questões de não negligenciar grandes questões ambientais, como o caso de Mariana, por exemplo, que até hoje não é bem resolvido, e também as questões de fiscalização das diretrizes e leis que já são impostas também não serem bem eficazes, e os mecanismos de fiscalização dessas leis não serem efetivos, ou porque há desvio de dinheiro, ou porque não há investimento qualificado para isso, e também não há qualificação hábil em questões de habilidade e capacidade para que esses problemas sejam resolvidos. Uma pressão nas empresas no sentido de tornar os processos delas mais sustentáveis, por exemplo, em casos de emissão, sobre emissão de gases poluentes e descarte incorreto de lixo e tudo mais. Institucionalizar o cumprimento de tratados e acordos ambientais também, porque, de certa forma, se você institucionaliza isso, torna como uma diretriz do governo, dos governos mesmo, não deixa a cargo de qualquer diretor que venha, por exemplo, o Bolsonaro pode ameaçar esses tratados internacionais. Então, quando você institucionaliza isso, meio que você inibe chances de isso acontecer. E, além disso, incentivar a pesquisa científica para a conservação do meio ambiente, maximizando a utilidade de tudo isso, transformando formas mais eficazes de isso acontecer na sociedade. Além disso, nas empresas, incorporar na estrutura organizacional da empresa valores que sejam mais sustentáveis, socialmente aceitos e tudo mais, porque são as empresas, o setor agropecuário que mais denigra o meio ambiente, então a gente tem que começar tratando deles. Além disso, dar mais atenção para, por exemplo, aplicativos e selos que visam promover empresas que têm práticas sustentáveis, então é importante isso também. E a fiscalização das ações é ambígua, então que as empresas cumpram mais as diretrizes que lhes são impostas, mas para isso precisa haver uma pressão do governo, porque as empresas não vão fazer isso voluntariamente, porque não maximiza o lucro delas. E na sociedade civil, espera que se dita melhor o que se espera dos governos e das empresas na questão ambiental. Então, formar uma sociedade civil mais capaz de discutir essas questões, que tem uma educação mais crítica, que pense nesse sentido as políticas públicas sustentáveis e ambientais, para que haja uma maior preservação tanto das florestas quanto dos biomas e tudo mais que se relaciona ao meio ambiente. Tá bem. Eu sou a Sofia, faço administração. E a gente discutiu, na verdade, bem extensamente alguns tópicos, que eu vou tentar ser bem sucinta. Em questão de política externa, a gente acredita que o Brasil já tinha uma relevância através do soft power dele, no sentido de encaminhar algumas temáticas muito fundamentais às discussões globais, como, por exemplo, a sustentabilidade e discussão de como construir um desenvolvimento econômico de acordo com vários acordos multi e bilaterais. E a gente acredita que as principais diretrizes que o Brasil deveria tomar
em suas políticas externas deveria ser ocupar certos espaços de relevância internacional que estão sendo abandonados por potências que estão abdicando de cumprir com certos acordos, através do principal potencial competitivo que a gente tem, que é o desenvolvimento econômico através de práticas sustentáveis, principalmente pela diversidade dos recursos que a gente tem aqui dentro. A gente também discutiu muito sobre a gente começar a se colocar mais e aceitar e cumprir mais com o papel de liderança no Bloco Sul, assim, representando não só um potencial no sentido Mercosul, mas representando países de subdesenvolvimento que estão alçando ocupar esses lugares em que antigas lideranças ocupavam com mais solidez, vamos dizer assim. Então, ocupar mais o volume que os Estados Unidos estão abdicando de cumprir com regulamentações que a Europa considera como diferenciais competitivos de seus produtos e ocupar esses espaços dizendo que é possível, sim, construção de desenvolvimento econômico sustentável, por exemplo. Foi nos meses que a gente discutiu.